Olá, bom dia, alma bonita, como vocês estão? Aqui está tudo bem, um frio delicioso, convidando cada um de nós para tomar um chocolate quente, né, um cafezinho quentinho agora. Mas vamos lá então com o café com a Cigana Vidar, né? Leitura de cartas com a Cigana Vidar, né? E hoje nós vamos juntos sentir aqui, né, a energia, né, que nos acompanha e que as cartas nos tragam a luz, a clareza, a direção para caminharmos com mais consciência e amor no coração, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom dia, Leandro Queiroz, seja bem-vindo, querido. Né? Essa tiragem aqui que eu faço, né, é interessante porque nós vamos questionar a energia central, a energia que o universo está propondo. Muito obrigado, querido. A energia que o universo está propondo, nós também temos a possibilidade, né, de questionar, né, o que nós precisamos transformar, e nós temos aqui o conselho da espiritualidade, né, o que nós temos que fazer aí para o nosso dia estar melhor, para que a gente esteja conectado com o universo, né. Eu sempre falo que com a transição do planeta Terra, né, as nossas situações estão afunilando cada vez mais, né? E, de repente, isso já aconteceu. A Terra já passou por uma transição necessária, né? Nós vivenciamos hoje, né, uma quarta dimensão, prestes a entrar para uma quinta dimensão, onde tudo será inteligência artificial, né? Nós já estamos caminhando para isso, a Terra avançou bastante nessa evolução, e o ser humano precisa acompanhar tudo isso. Nós não podemos ficar estacionados, estagnados, né, esperando que a coisa aconteça para a gente fazer a vida dar certo. Antigamente, né, a proposta era, até um tempo atrás, que cada pessoa buscasse fora, buscasse, né, aí com um Deus que eles inventaram, né, um plágio do profeta Joshua Ben Pandira, né, então as pessoas ficaram canalizando aí numa religiosidade e começaram a surgir igrejas e mais igreja, e o pessoal todo continuando doente, né, buscando numa religiosidade criada por homens. Foi quando Sananda Joshua Ben Pandira resolveu encarnar para mostrar para toda a humanidade, né, que a verdade, tudo que ele precisa está dentro de cada um de nós, né? A reencarnação, a encarnação, né, de Joshua Ben Pandira, o Jesus verdadeiro, não foi um mero acaso, e não foi também, né, para que ele viesse aqui e morresse para salvar alguém, não. Ele veio com o propósito de mostrar para a humanidade toda que elas não precisavam estar focando o tempo todo naquilo que os antigos vivenciaram, mas que era preciso buscar dentro de cada um de si. 3.000 anos se passaram, ninguém evoluiu. A raça humana continua a mesma, atrasada de tempos atrás, acreditando, né, em deuses alheios, solicitando, né, ajuda de um Deus que não existe, que foi criado por eles mesmos, porque o Criador do universo, aquele que nos colocou aqui quando o universo surgiu, ele foi muito claro. Ele falou: sois deuses, porém vocês terão livre-arbítrio para criar o que vocês quiserem, mas não esqueçam que vocês precisam observar as leis do universo. Ou seja, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você deseja ao outro, você receberá também. É por isso que eu falo, nós estamos na quarta dimensão, prestes a entrar na quinta dimensão, abrir portais de conhecimento. De que conhecimento? Conhecimento que nós tivemos lá no começo, quando nós surgimos. Nós éramos estáveis. Nós estávamos atentos a cada um de nós. Nós somos manipulados. Nós somos orientados, né, por uma organização que quer dominar, que quer ter o poder. Inventaram um Deus sanguinário, um Deus que castiga, né? Abençoa alguns e amaldiçoa outros. Muitas crianças foram exterminadas por determinação desse Deus aí que eles inventaram. Muitas cidades foram saqueadas também por direcionamento desse Deus. Então, que Deus é esse? O meu Criador do universo não é esse, não. Não é. O meu é o Todo-Poderoso.
Certa vez, quando eu estava na Igreja dos Mormons e que eu tinha que dar aula, eu dava aula sobre o Velho Testamento para eles, né? E tive a oportunidade, eu tinha que substituir um professor, um patriarca da igreja, uma pessoa bastante antiga na igreja, e que eu tinha que dar aula, né? Sobre a aula que ele iria dar era a seguinte: a bênção de Abraão. Quando Abraão ele foi lá no monte para sacrificar o filho dele, né? E eu tinha que dar essa aula. E eu fui para ele e falei assim: olha, eu posso dar uma aula aí na sua ausência com o maior prazer, mas essa aula aí eu não concordo com ela. Aí virou para mim e falou: mas como? Eu falei: é impossível. O Criador do universo, ele jamais ele dá uma ordem, depois ele tira, se vocês não conhecem. Naquela época teve uma crise muito grande de seca lá onde Abraão estava, e Abraão ele era um fenício. Os fenícios eles adoravam tudo, adoravam a planta, tinha Deus do milho, Deus do trigo, Deus do arroz e assim por diante, né? E toda a colheita ele oferecia a primeira saca para esse Deus dessa determinada agricultura aí dele, né? E quando chegou na hora ele resolveu ser monoteísta, acreditar num Criador, ele começou a fazer a transformação da sua energia, acreditando no Criador. O que aconteceu? Né? Houve essa seca aí, e ele achou que ele não foi abençoado, porque ele tinha negado o próprio Deus. Então ele foi sacrificar, porque naquela época sacrificava animais no templo, o centro do templo de Salomão, havia um lugar onde fazia sacrifícios de animais. A pessoa, para agradecer o universo, achava que tinha que sacrificar animal, sacrificar criança, sacrificar a gente mesmo. Eles faziam esse sacrifício aí antigamente. Infelizmente, a raça humana, ela tinha a sabedoria dentro dela, mas não tinha o conhecimento. Todo mundo tem a sabedoria dentro de si, mas não tem conhecimento. Antigamente era assim, né? E o que ele fez? Catou o único filho que ele tinha, e foi lá no monte lá para sacrificar o filho. A história conta isso, está lá na escritura, inclusive. E daí, quando ele foi matar o filho, eis que apareceu uma ovelha lá, que o Criador mandou uma ovelha, que ele tinha que matar a ovelha. Gente, isso aí é impossível. O Criador tinha mandado, segundo ele, foi Deus, o Criador, que mandou ele ir lá levar o filho para sacrificar, depois para testar ele. Mas quando que Deus testa alguém? O Criador vai testar todo mundo agora, da raça humana, todo mundo? Isso é uma ilusão, é uma alegoria. Não existe isso. E o tempo todo o povo acredita, tanto é que quando Joshua Ben Bandira, né, o verdadeiro profeta, o Jesus bíblico, o Jesus Cristo verdadeiro mesmo, que incorporou o estado crístico para poder ensinar para nós o que nós temos que seguir, ele veio e ele acabou com o sacrifício. Ele falou: não é assim que vocês vão fazer a vida acontecer. Ele chegou no templo e quebrou tudo que tinha lá. Ele falou: vocês transformaram isso aqui num comércio, isso aqui é um banco. O primeiro banco que existiu era no templo. Então não é de se admirar que hoje alguns usam desse artifício, né, para estar tirando dinheiro das pessoas em forma de dízimo. É tudo invenção do homem. O Criador jamais ele vai deixar alguém pobre porque não pagou dízimo para uma determinada igreja. Para ele, a igreja não existe. Jesus veio aqui, ele pregava onde? No monte. Ele pregava no lago, no rio, no mar, em tudo quanto é lugar, menos numa igreja. Menos uma igreja. Eu nunca soube. Ele foi no templo falar quando ele tinha 12 anos, né? O menino judeu, aos 12 anos, ele faz o Birmat Savá, ele recebe aquele kippá, ele pode pregar as escrituras judaicas. E foi isso que ele fez. Jesus era um judeu, ele foi criado na filosofia judaica, mas a sabedoria ele tinha dentro dele, tanto é que o período que ele some, de 12 anos em diante até 30 anos, ele foi aonde? Ele foi estudar lá no Tibete com aqueles 3 reis magos que foram visitá-lo quando ele era criança. Aqueles 3 reis magos, tudo é um projeto, foi projetado para que, é um plano, esse é o plano, e não o plano que ele vinha para salvar todo mundo, que o sangue dele salvou, isso é toda conversa para poder dormir. Isso aí não existe, é fazer você fugir da sua realidade. O projeto de Jesus, ele se comprometeu com as almas, né, para que evoluísse, que a humanidade evoluísse, e o que ele fez?
ele veio aqui, ele nasceu judeu, ele seguiu, o que ele quer dizer? Que a gente pode seguir todos os compromissos que a sociedade impõe para nós, mas que nós devemos prestar atenção em nós. É nisso que ele focou o tempo todo. Então, ele era um judeu, ele recebeu o Bar Mitzvah com 12 anos, o direito de pregar no templo foi quando, né, no recenseamento lá, ele saiu de perto da Maria e do José, foi lá no templo pregar para os anciãos, pregar para aqueles todos poderosos que achavam que eles que tinham a verdade, e ele falou completamente o contrário. Não é isso, não, vocês estão tudo equivocados. Né? Depois disso, aqueles reis magos não foram seguidos por uma estrela. Os reis magos não chegaram para César e perguntaram onde nasceu o menino. Isso é toda história, gente. Porque ele sabia que na hora que falasse isso, ele seria perseguido. Então, eles eram um projeto. Aqueles eram todos mentores, né, do mestre amado Jesus, que espiritualmente já sabia a hora que ele ia nascer, já sabia em que lugar ele ia nascer, eles não precisavam. Tanto é que eles saíram 2 meses antes, né, para ir em direção onde ele estava. Ah, mas ele era pobre, nasceu numa gruta. Mentira! Ele era um essênio. Maria era essênia, nascida no sul da França. Né? O que quer dizer essênio? Ele seguiu uma filosofia super moderna. Era riquíssimo. Eles eram de família rica. Aquele manto que a Maria usa, que representa os essênios, aquele azul, né? E Jesus era de família rica, ele é da casa de Davi. Davi, né? Salomão, olha a linhagem, Salomão, o homem mais rico do mundo, Davi. Quando que Jesus ia ser pobre? Ah, mas o José era um carpinteiro, mas ele era filho de Maria. Também. Isso aí tudo acirrando o preconceito desde lá do começo. É uma coisa de doido isso, né? E tem gente acreditando. Então, o que aconteceu. Ele foi lá, ele, como bom judeu, ele foi pregar. E falou, olha, Deus, existe muitas moradas na casa do meu pai. Ele foi aprender com eles, o que ele foi aprender? A cura, andar sobre as águas, ter o domínio sobre as energias. Na verdade, ele foi lembrar, ele esteve sob os cuidados dos reis magos lá, que eram tibetanos, para ele lembrar a sua vida. O cigano é assim. O cigano, ele é orientado pelo clã inteiro, para ele lembrar o tempo todo tudo que ele vivenciou em outras existências. É tirar o véu, é por isso que o cigano nasce vidente, clarividente, tem consciência de tudo que tem no outro lado, é um povo super forte. Né? Por quê? Ele vive na mesma experiência aqui fora, mas tem os ensinamentos dele ali dentro. E é isso que nós temos que preservar nossa família, nós temos que viver numa sociedade, mas nós precisamos nos unir, nós precisamos orientar nossos filhos, nós precisamos fazer um planejamento de relacionamento. Quando se relacionar com alguém, de repente querer criar um corpo para trazer um espírito para evoluir, a gente tem que entender que nós teremos a responsabilidade para o sucesso ou fracasso daquele filho. É por isso que alguns falam, você tem uma maldição de família. Não é maldição de família, é que a família nunca fez nada por ninguém. Só se uniu, criou corpo, trouxe filho e dane-se, solta para aí, como um qualquer. Não assumiu a responsabilidade. É nisso que nós temos que focar. Nós precisamos fazer um projeto. Eu vou trazer um corpo para trazer um espírito para evoluir. Que ensinamento eu vou dar para esse espírito se nem eu sei quem eu sou? Isso aqui, a partir de agora, está mudando. Nós não vamos ter mais, né, tudo que vem de fora. Perdi o emprego, corro lá na igreja, o pastor vai lá abençoar minha carteira de trabalho, eu vou arrumar emprego amanhã. Não é assim que funcionam as coisas. Acontece sim para ludibriar você, para você ficar cada vez mais preso naquilo que não é para ser. Agora, se de repente acontece você perder o emprego, você mentalizar qual é o meu dom, o que eu preciso desenvolver, né? E você praticar aquilo, você consegue tudo o que quer. Basta que você esteja conectado consigo mesmo. Essa é a sabedoria maior.
Ninguém morre. O que acaba é o corpo físico, porque você não cuidou dele. Você não deu a devida atenção para esse corpo. Por isso que o pessoal antigamente vivia 130 anos, 200 anos, 300 anos. Por quê? Porque a alma não tem idade. Ela pode perfeitamente, por que está prolongando hoje? Vocês perceberam que conforme estamos aproximando da quinta dimensão, as pessoas estão vivendo 100 anos, 104 anos. Vocês prestaram atenção nisso? Por quê? Nós estamos saindo da quarta dimensão. No futuro vai ser assim. Não é normal. Para a sociedade, não é normal, porque eles fazem tudo para matar o corpo, para a pessoa, né, acabar de vez, né? Eles não fazem tudo. Muitas doenças aí que têm o diagnóstico, eles não aceitam. Né? É a máfia da farmácia, dando remédio o tempo todo. O que é o diabetes? O diabetes é um verme, né, que consome todo o açúcar do seu organismo e não deixa o pâncreas trabalhar direito. A hora que todo mundo tiver essa consciência aí, acabou com o diabetes. Mas eles precisam vender toda essa medicação, né? Não é verdade? Precisa vender toda essa medicação aí, então não tem cura para a doença, você nunca se cura. Doença, depressão não existe. Ah, eu estou doente, que se tem pressão alta, pressão baixa, isso aí não é doença. A sua pressão oscila porque um órgão do seu corpo não está legal. Então vamos aprender a conversar com a célula do nosso corpo. De repente, você, numa meditação, você coloca a mão sobre o abdômen e fala, eu te escuto. Ou seja, você está ouvindo as suas células. É nisso que tiraram tudo isso de nós. Né? Então, a espiritualidade que eu falo, vamos buscar, é o que está por trás do véu. E é nisso que nós temos que focar. É isso que nós temos que buscar. Tá? Então, vamos lá. Por que eu falo da energia? Porque a hora que você não precisa se isolar do mundo, mas é sair da Matrix. Não deixar que o mundo influencie você. É questionar tudo. É ser curioso. São Germain, ele já falou. Eu não sou diferente de ninguém. A única coisa que eu aprendi foi trabalhar as energias a meu favor. É isso que ele faz. E nós temos condição de fazer a mesma coisa. Basta que a gente dedique um tempo. Eu já falei várias vezes, qual é o número da besta? O número da besta é 666. Por que é 666? O dia é uma unidade. Nós temos que viver trabalhando os corpos que nós temos em nós. Os 3 principais corpos que nós temos, que é o corpo físico, o corpo espiritual e o corpo mental. Nós não fazemos isso. Nós só cuidamos do físico. A gente só acorda, vai trabalhar, se alimenta, estuda, volta, dorme, não faz mais nada. Né? Quer cuidar do corpo espiritual? Meditar, orar, conectar. Isso nós não fazemos. Então, nós cuidamos do quê? A gente só alimenta o corpo, né? E trabalha o tempo todo, né? A gente cuida de 2/3 do dia. O dia todo, uma unidade, seria 3/3, que vai dar 1. Uma unidade que é o dia todo. Se nós cuidamos apenas, né, do corpo físico, né, e do corpo só de dormir, repousar, né, e não buscamos o terceiro, que é a meditação, cuidar do corpo-alma, nós cuidamos de 2 tipos de situação na nossa vida. 2 dividido por 3, né, daí fica 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 nós deveríamos dedicar ao corpo físico, ou seja, trabalho, né, trabalhar, alimentar. O outro 1/3 a gente dedica o quê? A desenvolver nossas coisas, né? Aqui a sociedade manda, tá? Vamos lá fazer o que a sociedade quer. É ver televisão, né? Dorme fora de hora, começa a comilança toda. 2/3. O corpo físico, o corpo espiritual, ninguém lembra dele. Então, esse fica de fora. Então, nós trabalhamos 2 situações. 1 mais 1, 2, né? Embaixo é 3, é uma fração, 2/3. 2 dividido por 3 dá o quê? Uma dízima periódica, 0,6666. Esse é o número da besta. Se você não cuida do seu corpo físico, se você não cuida do seu corpo espiritual, se você não cuida do seu corpo mental, o que acontece com você? Você está cuidando do seu lado negativo apenas.
Só dá ilusão, aquilo que você não vai levar. Trabalhar para conseguir as coisas aqui, para você ter aqui, é uma ilusão, porque você não vai levar isso para o outro lado. A gente tem que ter o essencial. É o essencial para viver que você tem que entender isso. O que é o essencial? Aquilo que você necessita para viver. Né? Não precisa ter um carro de uma marca famosa, tem que ter um carro útil para você trabalhar, para você sair, isso. Um carro útil. Né? Então, você não precisa ter um carro de luxo. A sua casa tem que ser funcional, ela tem que ser adequada a você que vai viver lá dentro. E assim é o corpo. Você precisa prestar atenção ao que oferecem aí, o que você está consumindo, que é ofertado para você. Eu sempre falo isso. Então, agora chegou a hora que não vai ter mais desculpa, porque em breve, muita gente vai estar vendo o disco voador. Não admiro muito. Se algum do canal aqui vai falar, vi um disco voador, hoje é verdade. Eu conheci uma senhora, ela era tão evoluída, ela morava em São Paulo, né? No terraço da casa dela, saía durante a noite no terraço, ela via disco voador, aterrissavam lá, desciam, conversavam com ela, voltavam e iam embora. Isso é normal, gente. Vá falar para alguém aí que aterrissou um disco voador em determinado lugar, a pessoa sai correndo, morrendo de medo. Você fala, então, né? Eu vi um espírito na minha casa. Eita, a pessoa morre de medo. Eu, dos 21 anos, quando a minha filha começava a ver e eu acabei vendo, né? O que aconteceu comigo? Eu tinha medo, foi por isso que eu fui buscar estudar. Eu não sabia o que era, eu tinha medo. Foi quando eu comecei, aos 21 anos de idade. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Tudo que existe no mundo é normal. A gente tem que buscar o que é melhor para nós. Se você entra nessa energia ruim e deixa as coisas acontecer, a sua tendência é piorar. Então, bora lá. Vamos tirar aqui uma energia para que será o essencial para o dia de hoje. Então, cuidar do outro, da nossa evolução, depende de nós. Né? Olha lá. E isso eu acredito, tenho certeza que você viu mesmo. Já perguntou quem seriam eles? O que eles queriam com você? Mas daí tem até filme, né? Mostra que extraterrestre é um bandido que vem, né, para aproveitar das mulherzinhas inocentes, que levaram muito. Isso existiu mesmo. Mas antes, depois de 2005, isso acabou. Não existe mais. Não existe mais. A Terra já foi um laboratório, né? Depois que a Astar Sharan ele estabeleceu um limite para tudo isso, que a Terra começou a participar das conferências intergaláxias, o Chico Xavier falava muito disso, só que ele foi proibido pela Igreja Católica de divulgar esse tipo de coisa. Ele foi até ameaçado de ser preso por dizer essas coisas. Então ele parou, ele começou a fazer aonde dava, partiu para a religiosidade, aí que deu tudo mais errado. 3 cartas que eu tiro aqui. Aqui é a energia do imperador. A maioria tem o poder, mas está sentado aqui, né? Porque não entende o sentimento. Aqui, a maioria das pessoas que estão buscando o poder de ter fortuna, o poder de ter isso, poder de ter aquilo, poder de ter a consciência para ensinar para outra pessoa, mas ela não está buscando entender ela própria. Aqui a pessoa precisa entender a energia do imperador, ela lembra a pessoa que ela precisa entender o que é relacionamento com outra pessoa. Que tipo de energia ela precisa desenvolver com outra pessoa para evoluir. É nisso aqui que precisa entender. A pessoa precisa desenvolver aqui o 7º chakra, o chakra coronário, né, que é o 5º. Tem que desenvolver esse chakra, que é o do relacionamento, que é do entendimento, para ele saber exatamente como se processa o relacionamento. A gente pode exercer o poder, mas sobre outra pessoa, jamais. Quando você começa a querer exercer o poder sobre outra pessoa, você começa a andar para trás. Que é isso que os poderosos fazem para ter o domínio sobre a gente. Nós não temos que ter o poder sobre o outro, nós temos que ter o poder sobre nós. Saber até onde a gente pode ir, o que a gente deve fazer. Então, é nisso que temos que focar. Quer ver? Vamos clarificar isso aqui.
Tem um filme que eu assisti muito bonito, é Jesus, né? Ele vivendo no mundo aqui, né? É um homem, eu vou ver se eu acho esse filme aí, tem no YouTube. E ele era Jesus, e ele falava que ele vivia, e uma vez perguntaram, mas se você é Jesus, né, como que você viveu na época lá em que o homem era super rústico, homem das cavernas, o homem não tinha conhecimento? Ele falou, ele tinha conhecimento dentro dele, mas não tinha sabedoria. Não tinha sabedoria, porque era muito limitado os objetos que ele tinha para desenvolver sabedoria. Eu falei ontem na live da noite, né? As pessoas antigamente achavam que a Terra era plana, ou seja, embaixo ficava o inferno, né? Onde seria o Japão, a China, tudo é o inferno ali, né? Eles têm essa analogia aí de que aquele povo, a raça mais antiga, a China, é a mais antiga do mundo, uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Ficaria onde embaixo? Em cima é o céu, onde ia todas as pessoas boazinha na consciência deles. Né? Todos nós tivemos nosso lado ruim e o lado bom, nós temos isso em nós. É o sacerdócio de Melquisedeque, é o espelho do homem. Melquisedeque é o homem, é o ser humano, com o seu lado negativo, o seu lado positivo, pronto para estabelecer o equilíbrio, para trazer as possibilidades, e necessariamente a única pessoa que tem que desenvolver isso, né? A energia de Melquisedeque são só os pastores, são só os sacerdotes, só eles é que querem isso. Qualquer pessoa pode desenvolver o seu lado negativo, e o lado sombra e o lado luz. Isso aí é essencial para que a gente alcance o sucesso. Vou tirar 3 cartas aqui para a gente ver. Isso aqui está teimando, isso aí vamos tirar. Aqui, ó. Aqui, né? A pessoa para se relacionar com outra, né? Aqui é imperador, imperador precisa aprender relacionamento. Para se relacionar com outra, ela precisa do quê? Precisa buscar sabedoria. Ó, começar a entender quem ela é mesmo. Começar aqui vai dar 10, equivale a 1, ou seja, né, o iniciar um ciclo com sabedoria, com entendimento, para saber o que está fazendo. Né? Aqui, para sair das dúvidas, né, por que você busca o conhecimento em você? Para você não ficar preso nas dúvidas, na indecisão, para você tomar a decisão assertiva. Né? E aqui, aceitar a perda, entender uma perda como uma libertação. Né? Você aceitar a perda, deixar ir aquilo que não faz parte da sua vida, é evoluir. Tudo que cai da minha carroça não me pertence. Se nós estamos caminhando para a luz, aquele que vai ficando para trás, é porque eles não têm condição de nos acompanhar. Por isso que as pessoas têm medo de buscar. Ah, mas eu vou perder, de repente eu sou apaixonado por uma pessoa, ela vai sair da minha vida? Você vai se libertar. Só que a pessoa não vê isso. Ela está com o olho desvendado, pior cego é aquele que não quer ver. Então, aqui, necessariamente, a pessoa precisa buscar o quê? Pelo conhecimento. Relembrar o que está dentro dela e o que ela precisa fazer. Estar conivente com ela, estar conectado com a sua alma. Essa é a carta principal. Que nós temos que mudar. A maioria aqui, na temperança, ou seja, está parado. Né? Está tendo autocontrole, ela está ali, numa situação, se adaptando, mas ela esqueceu quem ela é. Né? Que nós somos uma estrela. Olha aqui, pode ver aqui, está aqui com uma luz aqui na cabeça. Nós temos sabedoria dentro de nós. Nós temos conhecimento, mas não temos sabedoria, né? Então, eu preciso colocar em prática. Então, de repente, ela não entra totalmente naquilo que ela precisa desenvolver, relacionamento, emprego, seja lá o que for, está com o pé dentro, outro pé fora, por medo de sofrer. Ela fica manipulando aqui as coisas só, sabe que o amor existe, tem sentimento por alguém, mas não entende a si mesmo. Então, fica difícil aqui nessa energia aqui. A pessoa, ela não consegue ir adiante. Por quê? Porque ela não se entrega totalmente à sua própria alma. Você entregar essa própria alma, você não precisa viver num mosteiro, não é isso.
É você ter a consciência do que sua alma precisa, do que sua alma quer, qual é o seu dom, o que você veio fazer aqui, qual o propósito. A gente veio aqui, a gente se comprometeu a fazer alguma coisa em benefício da humanidade. Não é em meu benefício apenas, é a humanidade. O universo, nós somos um universo em movimento. Nós nos completamos numa unidade. Se de repente uma contada aí, um cara lá matou não sei o quê, a culpa é de quem? De todos nós. De todos nós. E daí fala a culpa da sociedade. Não deveria existir diferenças de classe. Um pobre, um tem tudo para comer, outro não tem. Isso aí é criação da humanidade. Uns têm poder, outros não têm. Isso é ensinamento errado. Quem é o culpado da violência do mundo? Nós. Nós. Quem é o culpado de tudo quanto é doença aparecer? Nós. Quem é o culpado de deixar-se dominar por outra raça? Nós somos. Porque nunca demos atenção para nós mesmos. Então não adianta querer culpar aquele outro, que ele foi vítima. Ele foi usado para fazer alguma coisa errada. Mas a culpa é de todo mundo. Porque nós completamos a unidade. Ou seja, o Criador. O ser humano não entende isso. Então, ou você está conectada com você mesmo para fazer a coisa acontecer, ou então você abre a mão de tudo. Então, aqui você vai perder relacionamento, você vai perder tudo, porque você não tá ciente ainda do que você deve fazer. Você não sabe o que você está buscando. Daí não tem como a vida dar certo. Você fica sempre esperando que um poderoso lá faça alguma coisa. Ah, o emprego que eu estou tá bom. De repente lá o governo manda um aumento, né? Tá tudo ótimo, não preciso fazer mais nada. Eu vou continuar assim. Quer dizer, está esperando do outro. Né? Ah, falaram um monte de besteira a meu respeito. Né? O que é isso? Né? Que como? Eu fiz tanto para aquela pessoa. Fez porque quis. Fez porque quis. E para você, o que você fez? Né? Não fez nada. Daí quer que aconteça tudo, que o outro tenha consciência, o outro não vai ter. A gente tem que pôr na cabeça que cada um é individual. Não existe essa do outro querer se compadecer porque você está fazendo. É muito difícil, isso é muito raro. A pessoa tem que ter uma consciência muito. Sempre que vocês fizerem algo para alguém, não faça com o intuito de que aquela pessoa vai dar o retorno para você, porque não vai. Tira isso da cabeça. Ah, eu vou ajudar fulano porque lá no futuro ele vai me ajudar. Engana-se. Engana-se. Ajude você a entender o processo como é. E daí, se o outro vir ajudar para você, é surpresa. Todas as pessoas fazem alguma coisa com segunda intenção. Pode prestar atenção para vocês verem. Aqui, ó, você alcança a vitória. Mas se você começar a aprender que você precisa fazer um sacrifício para entender você. Um sacrifício aqui seria um relacionamento não tá legal, eu estou dando demais, recebendo menos, eu vou cortar esse relacionamento, não serve para mim. Eu não quero. Vou conversar com a outra parte. Se ela não estiver disposta a entender o que eu estou processando, então eu vou cair fora. Eu vou deixar ir. Eu não vou me sacrificar por essa pessoa, não vale a pena. Estou perdendo a minha existência por conta disso. Então eu vou mudar. Aqui, outro grupo, né? Aonde que vai colocar a âncora? A âncora é onde você se afirma, né? Algo vai acontecer aqui, é seguro, acredite. Se você tiver a confiança em você, você pode acreditar. Né? Aqui, muitos estarão recebendo, tendo que lidar com alguma coisa, talvez cortar um relacionamento, mudar de emprego, sei lá o que vai fazer, mas é algo que vai trazer segurança, estabilidade material, uma autoconfiança e êxito para a pessoa. A pessoa não vê desse lado. Imagina que eu sair dentro, não tem segurança. Se ela tem segurança, ela vai fundo e faz acontecer. Mas ela não tem, né? Um outro grupo aqui, o mentor o tempo todo lá. Você precisa se conectar com a espiritualidade. Tem um mentor espiritual trazendo para você. Traga o seu amigo fiel, anjo da guarda, para ser seu companheiro. Aquele ser de luz que quer te ajudar, aceite. Não para ele fazer tudo na sua vida, mas para estar com você. É nesse que a gente tem que confiar, contar os nossos problemas, não sair contando para todo mundo por aí que vai dar tudo errado.
Tá vendo como a espiritualidade está o tempo todo ali dizendo, vocês não estão sozinhos. O Criador deu o livre-arbítrio para nós, mas ele colocou também seres especiais que podem nos auxiliar quando nós precisarmos. E é nisso que nós temos que focar. Aqui, conselho da espiritualidade. Você está o quê? Está com os pés amarrados. Foi você mesmo que se colocou nessa situação. Não foi ninguém que pôs você assim. Você está numa transição aqui para readaptar. Você quer readaptar na situação? Não. Você precisa resolver a situação. Buscar a solução para você em primeira mão. Tem sabedoria. Tem um mentor lá que pode ajudar. E por que você se prendeu aqui? Aqui, virando assim, a carta número 4, o 4 é fechado num quadrado. A pessoa pretende ficar fechada num quadrado do que fazer a vida dar certo? Né? Onde está a sua capacidade de resolver seus problemas? Está dentro de você. Então, aqui, né, o conselho do espírito é esse. Você não precisa se adaptar à condição de ninguém. Você precisa entender quem você é e fazer a sua vida valer a pena. Descobrir o que você veio fazer aqui. Por isso que eu falo, está desenvolvendo o dom do seu trabalho? Quando você está desenvolvendo um trabalho que é o seu dom, né, tudo flui melhor. Bom, seu trabalho vai render pra caramba, você vai ter dinheiro para tudo. Porque o universo precisa que as pessoas acordem nisso para ser beneficiado. Se você está fazendo algo contrário, o que foi imposto para você, você não está cuidando disso, você não está desenvolvendo sua capacidade, você não está fazendo aquilo que o universo está pedindo, você não está atendendo os seus propósitos. É nisso que temos que ter a certeza. Gratidão, Santa Sara Kali, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Lashiba, Draz Lesser, Empatia de Lúmia. Lashiba. Aqui, ó, a pessoa buscando segurança, tendo a esperança de que ela vai alcançar seus objetivos. Algum grupo aqui tem essa certeza. Então, ele vai em busca. Maravilhoso isso aqui. Um outro grupo está preocupado com o relacionamento. Relacionamento amoroso, maravilha. Está preocupado, mas você quer se adaptar no relacionamento amoroso? Está errado. Você precisa entender o que você quer desse relacionamento amoroso com alguém, o que você quer criar com essa pessoa, qual caminho vocês vão seguir. É compartilhar com o outro, conversar com o outro, estabelecer regras, estabelecer normas para dar certo, senão não dá certo o relacionamento, né? Um outro grupo aqui, né? A pessoa vê a vida, tem esperança que algo vai mudar, mas esperando que o universo faça alguma coisa, esperando que alguém faça alguma coisa. Aqui não dá certo. A pessoa que precisa, no caso dessa aqui, ir em busca daquilo que ela quer. É ela. Ah, mas eu sou médium, eu tenho um guia espiritual, meu mentor falou isso. Ele é um espírito também. Eu tenho certeza. Quando você se conecta com o espírito de luz, ele jamais vai falar para você, faça isso, faça aquilo, siga por aqui, deixa de seguir aquela pessoa. Não faz. Uma vez, é muito tempo atrás, ainda eu estava caminhando nessa situação aqui, e eu tinha uma colega de trabalho, né, e um dia ela chegou para mim, ela falou assim, eu preciso ir num pai de santo, e você não pode me levar, porque eu tinha carro, dirigia tudo, você não pode me levar, porque eu não tenho como ir, eu não quero que meu marido saiba que eu estou indo lá, você pode me levar? E ela é uma pessoa muito legal, eu falei, vou sim, fui com ela. Quando nós chegamos lá, né, o cara pegou, disse que incorporou lá uma entidade e falou para ela assim, porque ela começou a reclamar, né, que a sogra, que o marido era isso, o cara começou a falar, o culpado de tudo é a sua sogra que não quer que levar na sua casa, e você tem a faca e o queijo na mão. Você pode proibir esse seu marido de não ir ver mais a sogra.
Eu olhei bem para a cara dele e falei assim, você tem certeza do que você está falando? Ao invés de você ajudar, você está colocando mais lenha na fogueira? Tanto ela como ele olharam com cara feia para mim. Né? Eu falei, tudo bem, faça o que vocês quiserem. Então, olha a responsabilidade. Né? O cara dizendo que era uma entidade, chegando para a pessoa falando que ela tinha que fazer o marido cortar relacionamento com os familiares. Isso é ser de luz? É isso que Sananda ensinou? Não foi. Ele tinha que falar para ela, você tem que entender, você tem que ter um entendimento. Foi o que eu falei ontem para uma taróloga que veio na live, porque ele sempre aparece os tarólogos para ver o trabalho que eu estou fazendo, para tentar fazer igual, né? Eu peguei, aproveitei a oportunidade, eu não. Um guia espiritual dela estava presente aqui, né? Pedi permissão para ele e falei o que tinha que falar. Falei, você é uma taróloga? Comece a fazer as coisas certas a partir de agora. Não ficar enganando as pessoas. Eu falei isso para ela. Ela sumiu do canal, nem respondeu nem nada. Eu antes pedi permissão e falei, então, as pessoas têm que ter consciência. Amai-vos uns aos outros, o que é? O que você não quer para você, você não faz para o outro. Como é que você vai chegar para uma pessoa e falar, viu, né? Ah, tem uma rival lá, aquela rival lá está fazendo. A rival é uma vítima. A pessoa que você relaciona com ela é uma vítima. Ela não sabe, não entende, não tem entendimento. Então, aquele que está buscando tem por obrigação de chegar e falar, olha, eu estou tendo umas ideias aí diferentes do que a gente é, vamos estudar isso, vamos ver o que é isso realmente, o que você acha? Eu acho assim, assim, assim. Vamos estudar junto? Eu vou estudar. Eu vou fazer. Porque um companheiro que limita, que não deixa que você vá buscar pelo conhecimento, esse aí é um fanático religioso, com dificuldades de sair da Matrix. É esse o problema. E você começar a mostrar no exemplo quem você está se tornando depois disso. Agora, chegar a falar, não, você tem que sair da sua família, que essa família é muito encrenqueira, porque tem uma vibra lá, porque a mãe está influenciando o teu marido errado, né? Porque tem gente que fala, meu casamento não deu certo por causa da família dele. Não é, é porque você está deixando. Você não está se colocando, você não está dando exemplo de como deve ser. Agora, se você começa a buscar pela sabedoria, pelo entendimento da espiritualidade e começar a mostrar para aquelas pessoas, elas vão começar a ver. Mas você não faz isso. Você fica preso ali naquele ódio, naquela energia ruim, né, querendo fazer as coisas mudar, né, no plano terra, simplesmente. Porque se você está tendo dificuldade, se você fez um projeto, está no caminho certo, a espiritualidade vai te ajudar a sair dessa situação. Mas se você não se conectou com a espiritualidade, quer fazer a revelia, você não vai conseguir. Para tudo existe uma solução, desde que você compreenda o processo. É isso que precisamos ter em mente. São Germain, ele é claro, em todas as aparições dele, ele fala, eu não sou diferente de ninguém, eu apenas aprendi a trabalhar as energias que existem dentro de mim. E é isso, e ele fala, vocês são tão poderosos quanto eu. Entendam, né? Entenda o seguinte, lembre-se, você é mais forte do que você imagina. Você é mais sábio do que você acredita. Tem sabedoria dentro de você. Só você que não quer acreditar. Então, busque por essa sabedoria. Busque entender o processo. Como que você vai fazer? Não seja ingênuo a ponto de acreditar em historinhas. Vocês já perceberam que ele só faz história, né? Que tudo e foram felizes para sempre. Todo mundo fala, né? A pessoa casou com o outro lá, o príncipe casou com a princesa lá, deu um beijo na princesa, estava adormecida, se casaram, foram felizes para sempre. Mas alguém já falou do day after lá no palácio, como é que é? Depois que estavam juntos, nunca ninguém escreveu história nenhuma. Até nas histórias de Chapeuzinho Vermelho, todas essas histórias aí, é manipulação. Busque ver aí a manipulação que existe por trás das histórias, né? Que o lobo mal comeu a vovozinha, só não comeu o Chapeuzinho Vermelho, mas comeu todo mundo. Por quê?
Isso aí é colocar na sua cabeça que existe muita maldade no mundo. Você não pode ajudar a vozinha porque tem maldade. É só olhar com o lado, com a terceira visão. É só você começar a ver. Por esse lado, você vai ver o que tem por trás de tudo, essas coisas inventadas. Olha aqui, o beija-flor. Deixa eu pôr o meu óculos aqui, porque meu olho hoje está ruim. Fico muito no computador, dá problema na visão. Olha aqui, ó. Atua com uma energia vibratória altíssima. Possui habilidades e destreza ímpares entre as aves. Um impulso para descobrir a alegria de cada situação e apreciar toda a criação. Momento de cura, de clareza, graça, suavidade e júbilo. Sou um ser consciente que tem nas mãos infinitas possibilidades e meios de alcançá-los. Sou observador, fiel da beleza de todas as coisas. Percebo agora a clareza em plenitude, como criatura do Ser Supremo que sou. Olha que incrível isso. Às vezes, eu estou fazendo aqui, eu mesmo surpreendo com as leituras, porque não sou eu que faço, entendeu? Eu me surpreendo, incrível como tudo bate. Eu amo esse trabalho que eu faço. Eu vou fazer até eu me desencarnar e continuar, se eu tiver possibilidade, eu vou sempre atuar nessa energia de levar conhecimento para as pessoas, de estudar, desenvolver capacidades para estar orientando as pessoas. Esse é o meu propósito. Eu não abro mão nisso por nada nesse mundo. Por nada eu abro mão dessa possibilidade que eu tenho de levar conhecimento para quem quer, para quem está buscando, para quem está desejando. Eu me comprometi com a espiritualidade e eu vou fazer isso acontecer. Quer queiram uns e outros não, eu vou fazer. Eu não tenho medo que as pessoas de repente falem, agora ela endoidou de vez, aposentou lá, tá velha, tá gagata. Não tenho medo disso. Eu vou lutar por isso o tempo todo. Porque esse é o caminho. Essa é a realidade. Eu já estou colhendo os frutos benéficos daquilo que eu estou realizando para o universo. Aqui, ó, canal da inspiração. Olha que coisa, você inspira as pessoas com a sua paixão? Seus sonhos e paixões vividos por meio das suas ondas emocionais são grandes fontes de inspiração para o coletivo. Olha aqui, ó, seus sonhos e paixões vividos por meio de suas ondas emocionais são grandes fontes de inspiração para o coletivo. A onda emocional, ela está ligada, gente, com a física quântica. É a projeção, a teoria das cordas. Nós estamos vivendo atualmente a física quântica. Você projeta algo, você tem a capacidade de projetar alegria, felicidade, saúde, tudo que você quiser. Mas é você projetando para você. Não adianta você querer projetar para o outro. Não adianta você querer adivinhar a vida do outro e achar que você tem poder para isso, porque você não tem. Eu estou aqui para sonhar, inspirar e viver as minhas paixões. Eu estou aqui para isso. Sem medo de ser feliz. Essa é a verdade. Sem medo de achar que eu estou me expondo ao ridículo porque fulano vai aceitar, porque outro não vai. E vocês botam uma coisa na cabeça. Os primeiros que não aceitam a sua evolução é a família. Eles não aceitam que, de repente, você é um ser estranho, né? Eles não aceitam. Eles não aceitam. Para você, você é doido, você é isso, você é aquilo, eles não aceitam. E você vai se preocupar com isso? Claro que não. Você tem que preocupar-se com a sua evolução. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, o problema é dele. É o que eu sempre falo. Quer se inscrever no canal, quer vir aprender, é uma escolha sua, não é minha. Você escolhe. Eu estou aqui apresentando o conteúdo, né? Quem for esperto, vai colher. Quem não é, não é. Olha lá. Portão da paixão. Diz o quê? O plexo solar, as emoções, o chakra, o quê? Do relacionamento, que eu falei que o imperador aqui precisa desenvolver, né? É o plexo solar. Qual é a sua paixão? Você nutre seus sonhos ou os evita por medo de que não se realizem?
Perceba a sua tendência a se sentir atraído por diversas coisas e busque clareza para descobrir quais são as certas para você. Descobrir a certa para você, você vai descobrir buscando você mesmo. Viva suas paixões sem culpa, sem expectativa, e compartilhe-as com o mundo no momento certo. Não adianta também sair por aí falando, nossa, eu descobri alguma coisa maravilhosa aqui, você, vamos ver lá. Não é assim, não. A gente tem que mostrar na atitude. De repente, alguém vem e fala, poxa, você mudou, o que aconteceu com você? Ele fala, estou estudando, estou me entendendo. Como que você começou? A pessoa, aí você vai e fala, eu comecei a buscar por mim, comecei a desenvolver minhas potencialidades, comecei a ouvir mais a minha alma, né? Aqui, qual é a luz dessa energia aqui? A conexão, a conquista, a paixão. Qual é a sombra? A ganância, insatisfação, o apego. Pessoas apegadas a bens materiais, a ganância, não leva a nada isso aí. A intensidade da minha paixão me move em direção aos meus sonhos. Aqui, ó, o portão do sonhador. Vamos lá. Você tem honrado suas esperanças e sonhos? Permita-se sonhar livremente, sem censura, mesmo que seja algo utópico. A partir disso, selecione o ideal que tem um significado maior e direcione a ele seu investimento. Busque alternativas e soluções criativas para que consiga transformar seus sonhos em realidade. A luz é a criatividade, inovação, esperança, sonho. De repente, você está começando alguma coisa, você conta para alguém, a pessoa fala, não dá certo isso aí. Eita, pode desistir. Isso aí não dá, fulano já tentou, não deu. E a pessoa vai, daí ela não tem a força em acreditar em si mesma, ela vai lá e faz, né, achando que o outro está falando a verdade. É mentira. É aquilo que eu falo. Uma orientação da luz jamais vai dizer para você o que você precisa fazer ou não. É você com você mesmo. A sombra aqui é a dificuldade de lidar com a realidade. Eu me permito nutrir minhas esperanças e sonhos. Esse aqui é a orientação do cosmos para quem quiser. Né? Quem for sábio o suficiente vai seguir. Quem não for, vai passar batido. Ouviu isso aqui, não vai nem levar em consideração. É um direito que você não tem ainda a condição de entender o que a vida está para lhe proporcionar. Tá? Vamos ver lá. A Terezinha quer saber de uma energia. Bom dia, seja bem-vinda ao canal, querida. Né? Dá um like, se não é inscrita no canal, se inscreva, né? Faça comentários, depois que o vídeo sobe, fica no canal. Seria interessante os interessados, que estão usufruindo dos conhecimentos que estão apresentados aqui, que entre no canal, entre no vídeo, faça comentários, né? Compartilhe, se for o caso, né? Deixe um like, isso é de suma importância. Lembrando vocês que tem outro canal também, O Poder Está em Mim, onde eu trago as teorias. Tá? Aqui, você está vivendo no julgamento. A carta do julgamento é a pessoa preocupada simplesmente em julgar. Eu estou com um problema aqui. Né? Começa a julgar, mas também eu fui lá no determinado lugar para resolver, a pessoa não sabia nada, é uma incompetente, é isso, porque ele está julgando o outro. Mas ele está julgando a si próprio. Por que eu fui me meter nessa história? O que me levou a entregar totalmente uma coisa tão importante da minha vida para que outra pessoa resolva? Então, aqui não é julgar nem você, nem a outra pessoa. É você entender o sentimento que você está desenvolvendo e corrigir os seus erros. É buscar a solução. Aconteceu isso aqui, não importa quem fez errado, quem deixou de fazer. Qual é a solução? O que eu preciso fazer para resolver isso? Que caminho eu tenho que seguir? E pede para a espiritualidade orientar, que um mentor espiritual ele vem e vai orientar você. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Né? É assumir os seus erros. É entender aquilo que você não fez e ocasionou isso. E não culpar outra. Mas não me avisaram. Você tem que ser responsável por aquilo que você quer da vida. Se você não é, você não consegue nada. Compete a cada um de nós ser responsável pela própria vida. Essa é a sua energia, querida. Espero que você tenha gostado.
Isabel, a Thelma, uma energia para ela. Vocês estão me entendendo? Uma carta, ela fala tudo. Ah, mas eu trabalhei para a pessoa o tempo todo, ela não me pagou, está devendo e tal. Tá, a pessoa não está devendo para você, não adianta você ir lá brigar com ela, criar caso. O que você vai fazer? Vai buscar aí na lei trabalhista. Eu vou buscar a solução. O que eu tenho que fazer? Vou lá, faz um requerimento, pede, olha, eu trabalhei para uma pessoa, está me devendo, não pagou, como é que eu faço? Ah, eu tenho uma parceria aí com uma determinada empresa, ela não foi correta comigo, o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar um advogado, buscar a solução, não adianta ficar criticando a empresa e você. Fala, porque antes de entrar naquela empresa, você devia ter visto que se tratava de pessoas desonestas que querem ludibriar outras pessoas. É simples assim. É buscar a solução. Você não vai corrigir o mundo. Você não vai. Tem uma historinha que eu aprendi quando eu estava na escola primária. Eu lembro até hoje. Tinha uma leitura assim. Um cara, ele estava cansado de andar e ele deitou embaixo de um pé de jabuticaba e ele dormiu. Ele dormiu e ele sonhou. E lá, né, ele viu aquela árvore frondosa, forte, daí ele começou a pensar, poxa vida, né, tá tudo errado no universo. Como é que pode, né, uma árvore tão grande dar umas frutinhas tão pequenininhas, que são a jabuticaba, e o pé de abóbora lá com aquela abóbora enorme, né, rasteira no chão, tá errado. A abóbora devia dar na árvore e a frutinha mais leve devia dar no chão. E ele dormiu. E, de repente, ele acorda assustado porque uma jabuticaba caiu na cabeça dele. Daí ele parou, ele pensou, falou assim, poxa vida, ainda bem que é uma jabuticaba. Já pensou se fosse uma abóbora? Eu tinha desmaiado. Vocês estão entendendo? Né? Quer dizer, não adianta a gente querer consertar o mundo. Tudo é feito dentro de um equilíbrio. Existe um equilíbrio para as coisas acontecerem. A gente tem que olhar as coisas com o olhar da sabedoria. Desde quando eu estava estudando lá no primário, já apresentavam para mim essas colocações para que pensasse. Olha que interessante. E eu lembro disso perfeitamente. O que eu estou buscando no meu conhecimento, as coisas que eu tenho, isso está vindo à tona. Entendeu? É nisso que nós temos que estar atento. Ah, mas eu leio e não lembro de nada. Você pode não lembrar, mas está tudo lá no seu subconsciente. Por isso que eu falo, leia, façam leituras meditativas, coisa que acrescenta, porque tudo que você lê vai ficando no seu subconsciente. A Thelma aqui está vibrando a energia do Papa. O Papa é aquela figura que eu sempre falo, que ele usa uma máscara, né? Então, no momento, numa determinada situação, você está usando uma máscara para não se expor, né? Você sabe da verdade, mas você se coloca numa situação, né, para não mostrar a sua realidade. Em que situação está acontecendo isso na sua vida? Que você tem medo de expor, que você está vivenciando algo que você aprendeu, que querem que você faça, quando na realidade você deveria aqui estar fazendo exatamente aquilo que a sua alma quer. Por que você está usando máscara? Em que setor da sua vida que a máscara está sendo necessária? Aí você está sendo desleal com você mesmo. Aqui, ó, tá faltando a verdade aqui, né? Você está buscando um sucesso ilusório. Isso que você está acreditando é uma ilusão. Você precisa, a gente, quando quer criar alguma coisa, seja lá em que setor da vida, nós precisamos fortalecer as raízes. Como é que é fortalecer as raízes? Com conhecimento. Entender o processo que você vai desenvolver, conhecendo todos os detalhes para você não se perder no meio do caminho. Tá? Então, preste atenção. Você precisa primar pela verdade. Não acredite no sucesso ilusório. Ah, porque alguém falou que é assim. Não. Busque a sabedoria, busque entendimento, vai estudar a fundo todos os detalhes dessa situação para você adquirir raízes profundas, porque daí, se houver um vento, um vendaval, alguém quiser prejudicar você, não vai conseguir, né? Porque a gente tem que ter aquele lema na nossa vida: pode me cortar todas as folhas, pode me podar os galhos,
pode me cortar até o tronco, eu tenho raízes profundas e eu volto a brotar novamente mais forte ainda. Agora, se você não tem a base sólida, se você não tem as estruturas, você não consegue. No primeiro vendaval que aconteceu, o primeiro problema, você entrega tudo e fica perdida. Então, adquira, aprofundar as suas raízes com conhecimento, com ensinamento, naquilo que você acha que precisa vivenciar na sua vida, né? E aqui, ó, aqui você precisa, você tem aqui algo que está acontecendo aqui, é para te provocar mesmo, principalmente no financeiro. Então, aqui você precisa deixar de focar nas perdas, né? Focar na solução do problema, cortar aquilo que está errado, tá? Você tem essa condição, corta o que está errado, faça uma mudança aí no que precisa, adquira coragem, desperta o guerreiro que existe dentro de você, para você alcançar aquilo que você vem buscando, né? E aqui, ó, você precisa pensar em você, readquirir a consciência para recuperar sua autoestima. De repente, você deixa que as pessoas maltratem você, né? Diz amém para tudo. Você precisa ser mais forte. Ah, mas eu tenho medo, né? Eu tenho medo de perder, medo da perda. Você precisa ter medo de perder você, de se perder de si mesmo, que é a pior coisa que pode acontecer. Então você desperta o guerreiro que tem dentro de você. Tire essa máscara, use da verdade, encare a sua realidade. Você não precisa colocar uma máscara para caber na vida de ninguém. E você está fazendo isso. Isso é muito triste. Tá? Então busque a sabedoria. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Então tem uma pessoa aqui, essa Dara Alves. Nome cigano lindo, Dara, né? Olha lá, vamos tirar uma energia para vocês. Vocês estão entendendo? Às vezes, né, a gente coloca uma máscara por medo, mostra a ser alguém que não é, isso é errado. Faça valer os seus conhecimentos, a sua sabedoria, pelo menos para você. Você está vivenciando aqui, Dara, uma torre. A torre, ela aparece para a gente fazer uma meditação. Aqui você precisa fazer uma reflexão, refletir. A sua vida está legal para você? Você está feliz com o que você está vivenciando aí? Tudo que você está realizando? É isso que você queria? Sua alma está contente com isso? Né? Você tem que fazer um download dos arquivos que você tem dentro da sua mente e trazer o equilíbrio, né? Vai botar uma ordem aí. O que está tumultuado aí é o subconsciente. Precisa colocar uma ordem nesse subconsciente aí. Porque do jeito que você está processando as coisas, está dando tudo errado. Você não tem a segurança necessária, você precisa buscar essa segurança. Vamos ver no qual área da vida, né? Aqui, estrela. Você sabia que você é uma estrela? Né? Você sabia que na vida a gente precisa ter a ajuda do anjo da guarda para ter uma força espiritual? Você está precisando disso. Entendeu? Buscar aí auxílio, principalmente para resolver casos amorosos. Você precisa buscar aí a ajuda de um anjo da guarda para ter essa força espiritual, para ele te dar, né, para você se sentir amparada. Ninguém está sozinho aqui, né? Ele não vai fazer as coisas para você, mas vai te amparar, vai te auxiliar, vai te ajudar. Ele vai lembrar você o tempo todo que você é uma estrela, que você, a estrela, o arquétipo, eu uso o tarô como as cartas, oráculo como arquétipo. A estrela, ela não brilha de dia, não é porque ela perde a luz durante o dia. A luz dela está lá. Ela simplesmente, o sol passa na frente dela e ela não brilha. A gente não vê o brilho, mas o brilho dela está lá dentro dela. Aqui você está se comportando
né, numa situação que não sabe quem você não entende, você é uma estrela. Você precisa acreditar nisso e fazer a sua vida dar certo. Olha aqui, ó, no financeiro, você tem que ter a chave da oportunidade para mudar esse financeiro aqui. E está ligado ao seu trabalho. Se você não está desenvolvendo um trabalho que é o seu dom, dificilmente você vai equilibrar o financeiro. Entendeu? Por mais simples que seja, se você estiver desenvolvendo o seu dom, você será próspero nessa área. Tem gente que fala, poxa vida, tem pessoas que ganham pouco e vive, tem tudo, vive bem, tranquilo, o outro ganha um monte, vive num distúrbio, sempre tem dívida, tem coisa para pagar. Por quê? Porque não está fazendo o dom, não está desenvolvendo aquilo que a alma quer. Aquele que ganha pouco, desenvolve o que a alma quer, aquilo rende, o dinheiro aparece, não sabe de onde. Quando você está conectado com você, quando você tem a consciência da sabedoria interior, e agradece, começa a produzir bênção, aconteça o que acontecer, você vai lá, espiritualidade, gratidão por isso, ter trazido isso na minha vida, você joga para o universo essa bênção, as pessoas que estão conectadas nessa energia vão receber e você vai receber em dobro. E as coisas começam a vir para você como um efeito cascata. É nisso que você precisa focar. Está nas suas mãos resolver. Você precisa adquirir a chave aqui. Como? Buscando a sabedoria, o entendimento. Como que eu trabalho isso? A sabedoria que você tem que ter no financeiro, fazer planilha de gasto. Eu estou gastando mais do que eu devia, eu estou usando com supérfluo, para quê? Para me mostrar? Não, eu tenho que usar para mim, desenvolver o meu dom, né? Ter o dinheiro suficiente para comprar o que eu quero, para ter uma boa internet, para estudar, para buscar saber quem eu sou. É nisso que a gente precisa estar o tempo todo fazendo. Né? E aqui, ó, muita rivalidade, muita luta. Você está num momento difícil aí, tendo que enfrentar coisas contrárias àquilo que você vem pensando. Então, você precisa preocupar-se com você. O 2 de espada aqui, né, é uma carta meio complicada. Ela fala de rivalidade, de luta, momento difícil. Se a pessoa está tendo que lutar com outra pessoa para conseguir alguma coisa, está tudo errado. Está tudo errado. Se é no campo profissional, né, é simples. Se é o seu dom, você começa aí a atualizar a sua carreira, escrever projeto, e outra coisa, não contar nada para ninguém, que você vai alcançar o sucesso. É o meu caso aqui, eu estou desenvolvendo esse trabalho aqui, voluntário, porque é o meu dom, né? Não estou ganhando nada com isso, e tem pessoas que vêm no canal, né? Tarólogos, principalmente, para saber como que eu estou trabalhando para fazer igual. Pode ver, até uns meses atrás, ninguém via cartas online, agora está todo mundo querendo ver carta online, vocês já repararam isso? Coloca lá, leituras de cartas ao vivo, tem um monte lá, tudo fazendo. Porque eu comecei. E quando eu comecei a fazer isso, eu falei, eu vou fazer tiragem de carta online. Falar para você é doida, não dá conta, não dá para dar conta, as pessoas se aproveitam, daí elas vão querer que você fique vendo a carta online, elas não vão pedir o trabalho particular, não sei o quê. Olha, eles pensam sempre visando dinheiro. Pelo contrário, eu tenho clientes no mundo inteiro, porque as pessoas que estão comigo, elas têm a consciência de que eu aqui, eu estou fazendo vocês ouvirem o que tem dentro de vocês. Agora, numa leitura online, existem muitas energias, tá? Agora, se você quer saber realmente o que se passa com você, sim, você vai querer fazer uma leitura particular comigo, é diferente. É diferente, mas tem pessoas que vêm, eu faço a leitura, isso, aqueles que são desinteressados, que estão por curiosidade, acaba sumindo. Daí, quando ela dá conta lá na frente que a vida deu tudo errado, daí ela volta de novo. Você entendeu? Eu não me preocupo se a pessoa vai voltar, se ela vai deixar. Eu me preocupo que a pessoa adquira a consciência para entender que ela precisa mudar a vida dela. Se ela vai continuar fazendo parte do canal o tempo todo, é ela que vai decidir. É ela que vai decidir. Para mim, as pessoas que passam aqui e saem, eu entendo que elas conseguiram o que elas queriam. Que elas entenderam o processo. Só que, às vezes, eu me engano, porque não são todos. É um ou dois que entende o processo e começa a viver a vida certa. Que eu tenho depoimento de muitos que estão seguindo, fazendo aquilo que é dito aqui, está mudando a vida.
Mas tem muitos que daqui a pouco aparecem, hoje eu estou num dia mal pra caramba, quer ver uma energia para mim? Porque não está trabalhando si mesmo. É curioso apenas só para saber o que está rolando aqui, mas não está interessado em fazer a própria mudança. Então, aqui, querida, você precisa sair dessa rivalidade, dessa luta. A vida não tem que ser difícil, não. Busque entender quem você é, o que você veio fazer aqui, o que você precisa fazer. Tá bom? É essa energia da Dara, né? Vamos agora a Renata, que é uma energia para o dia. No canal, gente, eu sempre faço, toda semana, eu faço a energia da semana, né, o que a gente tem que seguir. Eu faço a energia do dia, eu abro live de noite, à noitinha, para as pessoas fazerem perguntas, tá? Eu faço sobre o signo, né? Já tenho tudo pronto, vou começar a levantar as lives sobre o signo de cada um, seria interessante que vocês vissem lá, né? Então, eu sempre estou buscando no modo geral. Eu atendo individual no particular. Abro vídeo chamada com a pessoa e falo da vida da pessoa, até aquilo que ela não quer saber, porque eu falo da jornada da alma também. Entendeu? O mentor meu fala até da jornada da alma da pessoa. Qual a escolha que ela fez errado, o que ela precisa resolver, o que não precisa. Mas aí é particular. Eu abro vídeo chamada com a pessoa para fazer isso. Olha lá, tá vendo? Isso, querida. Entenda, olha, bota uma coisa na sua cabeça. Agradeça hoje que você está tendo essa consciência e jogue isso para o universo. Né? Gratidão, espiritualidade, por eu estou me descobrindo. A partir de agora eu vou fazer diferente. Olha no espelho, olha nos seus olhos, né? Agradeça, olhe para você e fale: eu te perdoo todo esse tempo que eu deixei me enganar. Mas agora nós vamos trabalhar junto. Isso aí, você produz uma bênção que você vai receber em efeito cascata muitas outras coisas boas, querido. Se você não cuidar de você, preste atenção. Que trabalho é esse que você desenvolve? Você não tem que sair do trabalho amanhã, não é isso. Mas você precisa aprender a se colocar nesse trabalho, lidar com essas pessoas e desenvolver paralelamente aquilo que é seu dom. E, de repente, você se fortalece naquilo que é seu dom, você vai poder sair desse trabalho daí. Mas não ser inconsequente, impulsivo, né? Como o arquétipo louco, larga tudo. Não, eu não vou ficar mais lá, porque não dá certo. Não, é aprender a lidar com isso. É estar lá e não estar envolvida com esse tipo de pessoa. Até que você se fortaleça naquilo que você realmente quer para você. Né? Porque através da intuição, a espiritualidade ela vem lembrando a gente do que precisa fazer. Só que a gente não faz. A gente deixa a vida acontecer, entendeu? É preciso fazer. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, dá um like, venha quando você quiser, sinta-se acolhida. Aqui o espaço é para isso. Para que a pessoa venha e procure entender quem ela é na realidade. Então, essa pessoa é importante para você? Claro que não é. O que você precisa pensar é o seguinte: eu devolvo para ela toda essa energia ruim. Eu devolvo para ela. Eu não vou aceitar para mim, não. A partir de agora, eu não aceito mais. E faça aí um check-up aí, o que você tem guardado aí de mágoa, de insegurança, solta tudo isso para o universo. Comece a mudar a maneira de você pensar a vida. Preocupe-se com você em primeira mão. Que você vai ver como as coisas começam a mudar para você. Eu tenho certeza, muda completamente. Foque em você. Eles mesmos lá no trabalho vão perceber, né, que você é outra pessoa. Entendeu? É isso que você precisa ter em mãos. Aqui a menina ali, a Renata, né, que pediu uma energia. Olha aqui, Renata. Você aqui está vibrando na energia do julgamento, tá? Aqui, essa carta aqui, ela tem duas colocações, né? A pessoa está julgando, o julgamento, você pode tanto fazer um julgamento para com você mesmo, sobre as suas atitudes, suas ações, e o julgamento sobre outras pessoas. A nossa tendência, né, porque a gente sempre quer livrar o nosso, né, a gente quer livrar-se de qualquer desconforto, a gente tem a tendência de
julgar o outro. Ah, aconteceu tal coisa porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo. Ah, aconteceu isso. Porque... Não. Você tem que entender de que forma isso afetou você, que tipo de emoção você desenvolveu, por que você deixou que o outro, né, fizesse isso com você. Você se deixou que fizesse. Você não cuidou da sua autoestima. Você não cuidou da sua alma. Você não cuidou de você. Então, aqui não serve julgamento julgar outra pessoa. E não ser tão radical no julgamento para com você. É entender a seguinte coisa: bom, tudo isso aconteceu porque eu era imatura. Eu era ignorante em determinados assuntos. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acertar. Eu vou zerar tudo, né, o que existe na minha mente, vou começar a ter outra visão, eu vou começar a entender o que eu preciso melhorar em mim para eu fazer as coisas dar certo na minha vida. Eu vou me valorizar. Entendeu? É nisso que a gente tem que focar. Eu vou me valorizar para saber o que eu preciso trabalhar em mim para não deixar que as pessoas façam comigo, né? Olha lá, exatamente. Se perdoar. Olhe no espelho, olhe nos seus olhos, sorria para você e veja o quanto você tem de poder aí. E comece a se perdoar, né? Comece a se perdoar. Eu te perdoo, olhe para você nos seus olhos e fale: eu te perdoo todo esse tempo em que eu deixei que prejudicasse você. Eu fiz isso. Eu não dei atenção devida, mas agora nós estamos juntos. Eu não vou deixar mais isso acontecer. É cuidar da criança interior, querida. Tá? Fazer aí, se você tiver condição, né, 21 dias de limpeza do Arcanjo Miguel vai te ajudar. O Salmo 91, todos os dias, também vai te ajudar pra caramba, vai deixar você mais fortalecida, você desenvolver o guerreiro que tem dentro de você. Tá? A menina ali, lá, adora, faça o Salmo 91 aí, intenção dos seus colegas do trabalho e tudo, você vai ver que maravilha que é. Entendeu? Eu não tenho religião, mas eu adoro os salmos. Os salmos, eles têm poder se você entoá-los e não sair lendo por aí, né? Outra coisa interessante, se você tiver condição, busque um terapeuta holístico para fazer aí o alinhamento dos chakras para você. É importante, porque a gente se desestabiliza, os chakras saem tudo do controle, que é a nossa energia primordial. Se você tiver essa condição, faça isso. Busque na internet, tem muito no YouTube, é só buscar. O YouTube é uma plataforma de educação. Eles existem lá vídeos que você pode estar ouvindo aquele som que alinha o chakra, que faz isso. Busque. Seja curioso, seja curiosa para buscar sabedoria para melhorar a sua vida. Aqui, ó, você está num conflito muito grande. Então, aqui essa carta pede para você fazer uma ação em seu benefício. Você parece que já está fazendo, né? Como você está falando. Isso é de suma importância. Então, aguarde com calma, com sabedoria, já agradecendo o sucesso que você está alcançando por isso, é muito importante. E aqui, ó, a torre, você está parada. Você está numa situação, né, sem futuro positivo. Para você está vivenciando muito no negativo. Acontece que o negativo vai prevalecer se você continuar com pensamentos errados a respeito de você. Porque a hora que você começar a perceber que você é positiva, que tem coisas boas dentro de você, que você é capaz, a vida muda. Olha aqui, ó, principalmente no financeiro. Você está vivendo uma situação financeira, tem que buscar o quê? A solução. Por que eu me meti nessa condição que chegou nesse ponto meu financeiro? O que aconteceu? Né? O que aconteceu com a minha vida que eu me perdi? É você buscar você dentro de você. Lá no meu outro canal, O Poder Está em Mim, eu tenho a trilha mística. Olha, eu tenho quase 2.000 vídeos que eu andei publicando para orientar quem quiser buscar sabedoria. Sair da Matrix. Entendeu? Você está perdida, você perdeu você. Você precisa conectar mais com você, com o seu interior. Ah, eu gosto disso. Por que eu nunca fiz isso para caber na vida do outro? Né? Ah, eu tenho certo problema com isso. Vai fazer a meditação. Ah, alguém falou alguma coisa errada para mim lá atrás e eu bati o martelo, tomei posse disso. A hora que você começar a conectar com você mesmo, você vai descobrir, eu tenho certeza. Né? Faça exercício da respiração, gente, todos os dias, 7 minutos. Respira profundamente, enche o pulmão de ar até o diafragma, solte lentamente,
Deixe o pensamento levar vocês aonde precisa para vocês descobrir o que está atrapalhando vocês. Vocês conseguem. Dedique uns minutos para vocês, para fazer a sua vida dar certo. Isso é de suma importância. Então, o seu problema aqui no financeiro, você tem que buscar o êxito, a solução, buscando o quê? Conhecimento. Eu vou entender o que quer dizer o financeiro. O financeiro, querida, é o resultado do profissional. Quando a pessoa financeira está errada, você pode ir lá que o profissional está dando tudo errado, você não está executando o seu dom, ou seja, você está no seu dom, mas não está atualizando, não está conectada com aquilo. Faça planilha de gasto, comece a cortar o supérfluo. Por que eu estou gastando com isso? É importante para mim? Se não é, corta, não precisa. Eu estou indo lá encontrar com as amigas todo dia, preciso gastar tanto. Corta isso. Não é verdade? Né? É nisso que nós temos que ter a consciência. É nisso. A gente precisa ter, lá, você foi tocada no coração, essa leitura é para você, toma posse. Toma posse, agradeça a espiritualidade, solta uma bênção aí. Gratidão, espiritualidade. Tocou fundo quem chorou aí, que tocou fundo dentro da alma, quer dizer, descobriu. Você está vendo a importância de vir no canal? Importância. Porque às vezes uma pessoa pergunta uma coisa lá e toca profundamente na gente. Aquilo é para a gente, então tome posse disso, fala a partir de agora vai ser diferente, né? Eu vou cuidar mais de mim, vou fazer as coisas para mim, entendeu? É assim que a gente busca sabedoria. A gente perde tanto tempo com coisas aí que não acrescenta nada, vamos valorizar o que acrescenta. Se o que está sendo dito aqui, uma pergunta da menina ali, uma leitura para outra pessoa, né, tocou o seu coração, é para você, é a espiritualidade querendo acordar você para algo que vai melhorar a sua vida. Então, agradeça. Gratidão, espiritualidade, por essa consciência que eu adquiri. Olha como vocês estão trazendo à tona a sabedoria que vocês têm. Porque está havendo conexão. É a coisa mais importante quando a gente se conecta com a nossa alma. A vida começa a dar certo. As coisas começam a acontecer, a gente nem sabe o porquê. Né? Eu sei o porquê. Mas tem muita gente que ainda não sabe. E cada um vai descobrir. Eu não vou falar para ninguém como é que descobre isso. Cada um precisa descobrir. O segredo não é você dar o peixe para a pessoa, é a vara para ela pescar. Eu aqui estou orientando vocês como ouvir a sabedoria de vocês. Agora vocês têm a certeza, né? Se essa leitura aí, né, trouxe luz, eu espero que essa leitura tenha trazido luz, conhecimento, sabedoria para vocês, acalmado a mente de cada um de vocês, né? E se isso tudo ressoou com o seu coração, deixe o seu comentário, compartilhe se for o caso, né? Mas você precisa lembrar o tempo todo, você é mais forte do que você imagina, você é mais sábio do que acredita. Tudo que você busca fora já está dentro de você. Eu apenas estou te ajudando a ouvir o que tem dentro de você para você colocar a sua vida em prática, para fazer melhor para você mesmo. Então, busque isso, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Gratidão. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Namastê.